E fala, pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilinho? Bom, estou muito feliz aqui de estar mais uma vez na edição aqui na Campus Party. Essa é a minha segunda vez na Campus Party, mas minha primeira vez aqui na Campus Party em São Paulo. A última vez que eu estive na Campus Party foi em Brasília e foi sensacional. E é um prazer enorme estar recebendo um convite aqui da Loterias Caixa, de toda a organização, de todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Fico muito feliz. E hoje vou estar aqui falando sobre um pouquinho de front-end. Quem aqui mexe com front-end? Opa, coisa boa, coisa linda. Bom, beleza. Hoje eu vou estar falando sobre um tema bem interessante, que é Web Workers, tá? Não sei se todo mundo está familiarizado com essa Browser API, tá? Mas eu vou estar falando sobre como lidar com processamentos pesados no lado do cliente. Bom, me apresentando um pouquinho, tá? Meu nome é Kevin Uehara, eu sou Staff Front-End Engineer no iFood, atualmente. Recentemente recebi o título de Microsoft MVP, ou Most Valuable Professional, um reconhecimento da Microsoft para quem faz parte da comunidade e está colaborando com a comunidade tech. Eu também sou palestrante, criador de conteúdo no YouTube, sou organizador do Front em Campinas. Esse ano rolou a terceira edição do Front em Campinas. Acho que quem aqui está familiarizado com o Front em Sampa. Então, a gente agora está voltando com o Frontinha, mas na versão em Campinas. Ano que vem vai estar rolando. Quem tiver interesse, bora participar e ir lá para Campinas. Opa. E também sou colaborador da NodeBR, tá? Da comunidade NodeBR e também da GDG Campinas. Para quem não conhece, a GDG é o Google Developer Groups de Campinas. Eu sou de Campinas. Um dos meus hobbies é jogar CS2. Eu não soube lidar, infelizmente, porque eu lembro que eu sou ruim, aí eu instalo, quer dizer, eu paro de jogar, depois eu volto, enfim. E também outros dos meus hobbies é tocar violão, tocar guitarra, mas eu também sou ruim. E ultimamente eu descobri que um dos meus hobbies novos agora é colecionar action figure, que eu sou bom nesse hobby, que é gastar dinheiro. Bom, eu sou dev há uns 9 anos e com foco em front há uns 5 anos. E eu sou um sommelier de um bom TypeScript. Então, sou um fanboy de JavaScript também, consequentemente. Bom, falando um pouquinho sobre o contexto que eu atuo no iFood, tá? Eu atuo na tribo de logística aqui do iFood. Então, eu estou representando a parte de logística e o iFood também. Eu atuo de forma cross em 2 times, que é Location e Delivery Core, além de diversos outros projetos internos, tá? Então, como Staff Engineer, eu trabalho com vários outros projetos internos e auxilio na governança de vários outros projetos. Atuo mais fortemente com toda a parte de geoprocessamento, geolocalização, áreas de entrega de parceiros, rotas de entrega, portal do parceiro, back-office, muito mais, e outras ferramentas e milhares de outras que eu também contribuo. Tá. Uma pergunta que eu quero fazer antes para vocês. Quem já teve que lidar com performance no front-end? Mas lidar muito forte mesmo no front-end. Lidar com processamentos pesados mesmo. Ninguém? Boa. Então, mais um tema aí de curiosidade para vocês. O que eu quero apresentar para vocês foi um projeto pessoal e um desafio que surgiu, que eu já vou falar mais para frente, tá? Mas a gente vai criar uma aplicação. Não criar uma aplicação, mas vou dar um overview dessa aplicação que eu construí, utilizando basicamente a API de Web Workers, que é uma API da Browser API, uma API nativa do browser. E a gente vai implementar e visualizar a performance da aplicação, fazendo um benchmark ali.
e dando o contexto que eu comentei para vocês. Como que começou a ideia dessa palestra, ou de onde surgiu a ideia dessa palestra, foi da rinha de front-end. Não sei quem acompanha no Twitter, mas uns tempos atrás teve a rinha de back-end, e logo depois, que inclusive até o Fábio Akita, uma das pessoas que me inspira ali, fez um vídeo falando sobre a rinha de back-end, e depois acabou surgindo a rinha de front-end. Qual que era o desafio? Os primeiros arquivos eram bem tranquilos de serem renderizados na tela, que era basicamente fazer upload de arquivos GeoJSON. Na verdade, desculpa, de arquivos JSON. Os arquivos, basicamente os requisitos. Você processar esses dados no lado do cliente, só usando o lado do cliente. Cliente, eu quero dizer o browser, tá? Sem back-end. E sem utilizar server-side rendering, o tipo de coisa, por exemplo, Next, Remix, enfim. Então, era tudo no lado do browser. E os requisitos primordiais. Carregar, exibir os dados, o JSON na tela, e arquivos que não eram JSON, que fossem dados, que fosse um arquivo inválido, basicamente tinha que apresentar um erro para o usuário. Coisa simples, não? Só que o objetivo da rinha avaliar se o JSON era válido, se a aplicação suportava renderizar na DOM todo o conteúdo. Para quem não sabe, DOM é a própria tela, o Document Object Model, e todo o conteúdo. E, além disso, performance, e eles avaliavam basicamente através da performance, através do Lighthouse, como os Web Vitals. Web Vitals, para quem não conhece, são as métricas ali que a gente coleta no browser, LCP, ISP, enfim. Tá, mas qual que era o maior desafio? Eu falei, né, tinha os arquivos, só que a gente tinha arquivos pequenos e arquivos imensos. Imensos eu falo de 800 mega. Que para carregar isso no lado do cliente era um desafio, porque eu lembro que o último arquivo final, que se chamava giant.json, basicamente era um GeoJSON. Para quem não sabe, um GeoJSON é um arquivo que representa dados georreferenciados, então era um JSON gigantesco, tá? Aí você fala, pô, 800 mega carregar no lado do cliente? Tente carregar 800 mega no lado do cliente para ver o que acontece. Ou pelo menos a performance. E depois renderizar isso tudo na DOM, tá? Mas antes, eu quero explicar o que são Web Workers. Bom, o Web Worker é uma API disponibilizada pelo browser. Então, ela está disponível em todos os browsers, tá? Nativamente. Ela é nova, tá? E a gente sabe que o JavaScript em si é single thread, nativamente. Por isso que eu falo JavaScript em si, colocando ênfase, porque a gente sabe que o Node.js veio com o LibUV, e isso torna ele, vamos dizer, o pessoal fala que é single thread, mas a gente sabe que existem alguns processamentos que a gente consegue lidar com processamentos multithread no Node, tá? Por conta do LibUV, que é uma biblioteca criada a partir do C++. Então, a gente tem toda a arquitetura ali de event loop, callback queues, stack. Podemos dizer que o JavaScript consegue lidar com processos assíncronos sob demanda. E o browser, ele oferece uma série de APIs que pode ser utilizados pelo time de armazenamento. E a gente conhece várias delas, a gente às vezes nem tem ideia do que a gente está usando. Como, por exemplo, os Service Worker, os armazenamentos como, por exemplo, o Local Storage, Session Storage, IndexedDB. A gente consegue utilizar Service Worker justamente para criar aplicações PWA. Acompanhamento de performance, Lighthouse, coisas do tipo assim. Então, a gente tem uma pancada de browser APIs, né? Então, a gente tem uma série de recursos no browser que a gente, há poucos anos atrás, seria quase meio que uma utopia a gente pensar que o browser, o JavaScript, chegaria a esse nível. E constantemente vem evoluindo.
Tá, mas um dos temas que eu quero abordar nessa talk é sobre web workers. Então, como vivem, como sobrevivem, como se reproduzem, brincadeira, mas por que utilizar, quais as vantagens, enfim. Os web workers, eles são mecanismos que permitem que operações, e geralmente, quando eu digo grandes operações, são cálculos muito grandes que a gente tem que fazer, ou um processamento muito grande que a gente tem que fazer, sem que a gente bloqueie a interação do usuário com a tela, com a nossa aplicação. Então, a gente tira da thread principal, a main thread, que está acontecendo todo o processamento, e joga para um worker. Ou seja, a gente poderia não dizer que um worker é uma thread, mas é um processamento que está acontecendo de forma assíncrona. Tá? E tudo que é no JavaScript acontece por meio de eventos, né? Por meio de dispatch de eventos. Então, torna-se, quando a gente usa os web workers, a gente faz que a thread principal não seja bloqueada. E todas as interações que acontecem no JavaScript, na tela, são feitas através da main thread. Por isso que a gente não quer que a main thread seja bloqueada. Então, o que eu quero é uma função que realize determinado processamento pesado que irá bloquear a integração com a página, ou seja, a UI. Eu escrevi, para quem tiver interesse, onde eu me aprofundo mais sobre esse tema, num artigo no dev.to, tá? Onde eu falo com mais detalhes, tá? Então, nessa palestra eu não vou conseguir cobrir tudo, mas eu falo como toda a construção da aplicação, todo o contexto, tudo. Vocês podem ler esse artigo que eu escrevi no dev.to, onde eu falo sobre web workers, introduzo esse tema para vocês de forma mais profunda. Beleza, mas bora para a parte mais interessante, que é a parte de show me the code, tá? Então, bora entender um pouquinho dessa aplicação que eu acabei criando, que foi um desafio. E está sendo um desafio passar o slide. Aí. Para esse nosso projeto, tá? A gente não vai utilizar nenhum framework, React, Angular, Vue, Svelte. A gente vai usar simplesmente JavaScript puro. Olha que delícia. Então, JS Vanilla. Para o nosso workspace, a gente vai criar um projetinho muito, muito, muito simples, mas que vai trazer esse conceito de web workers bem claro para vocês. Então, para o nosso workspace, a gente vai ter 3 arquivos principais. O index.html, o index.js e o estilo, porque a gente é front-end, né? Precisa ter um estilo no botão, porque senão dói o coração um pouquinho. E também eu vou utilizar nessa aplicação um plugin do VS Code, que é o Live Server, tá? Só para a gente ter o hot load, enfim, tá? Para quem não conhece o Live Server, você consegue rodar ali, criar basicamente um servidor local, tá? Sem precisar criar nenhum proxy ou servidor ali. O Live Server cria para você, nada de novo. Mas a gente vai ter esses 3 arquivos principais, tá? Simples, né? Então, a gente tem o HTML, o JavaScript e o CSS. A princípio, não liguem para o código nesse momento, mas eu quero que vocês vejam só a primeira extensão que eu estou utilizando, que é o Live Server, tá bom? Para a parte do HTML, coisa simples. Então, aqui eu basicamente criei um arquivo HTML tranquilo. Estou importando o CSS, o JavaScript e criei alguns elementos ali principais. Primeiro que vai ser, eu criei 2 botões, um para startar um processamento grande, um Start Large Operation, e o segundo botão é para mudar só a cor de fundo da nossa aplicação. Só isso, tá? E embaixo eu tenho basicamente uma tag pré que vai ser um output, tá? Que só para ter um resultado ali, mostrar o resultado na tela,
tá? Do quanto, se não me engano, a aplicação demorou para renderizar. Então, só aplicando um estilozinho rápido, então reseta o CSS do nosso corpo do HTML, estiliza o nosso botão para ficar bonito e é isso. Esse é o CSS. Nada de novo, nada mágico. Mas agora começa a brincadeira. Na primeira função, esse handle large operation, vocês vão ver que eu estou dando um loop, tá? E é um loop gigantesco, tá? Que eu fiz, onde eu tentei simular uma operação pesada, onde eu vou criar um loop imenso. Então, vocês vão ver lá que basicamente, eu faço um loop começando de 0, vou incrementando o valor, vou até 1 seguido de 8, que, se não me engano, é 1 milhão, 10 milhões, vezes 30, porque eu quis um número mágico, só para ficar um valor gigantesco mesmo. E depois eu retorno esse valor, só para simular uma operação grande, tá? E o que eu faço na segunda função é basicamente criar um event listener, que basicamente vai pegar o evento de clique do botão e ele vai colocar naquela tag pre, basicamente o texto. Começou o processamento pesado, chama a função, a primeira função, handle large operation, e simplesmente dá um console log. Na terceira função, eu vou apenas mudar o fundo da aplicação de escuro para branco, tá? Então, eu também crio um event listener, pego o body através do query selector e, basicamente, eu faço a comparação. Se tiver branco, eu mudo para escuro. Se tiver escuro, eu mudo para branco. Coisa simples. E aqui está não está renderizando o GIF. Bom, vocês conseguem ver aqui? Beleza. O que acontece? Bom, eu primeiro clico em Start Large Operation e vocês vão ver que o botão vai ficar bloqueado. Por quê? Porque eu estou executando isso na main thread. Ou seja, a interação com o usuário está sendo bloqueada por conta de um processamento grande que está acontecendo. Tá? Então, imagine basicamente o event loop. O event loop recebe a função handle large operation, ele faz essa operação, ele começa a fazer aquele cálculo, aquele processamento pesado, e aí a main thread recebe de novo um novo evento, a main thread ou event loop recebe o evento ali de mudar o fundo para branco escuro. Só que ele não consegue, porque ele tá processando aquela operação, certo? Então, por isso que, basicamente, sem web workers, o processo acaba ficando bloqueante, tá? E só depois de um tempo, depois que esse processamento é feito e realizado, é que o fundo é alterado, tá? Agora apareceu, que mágico. E aí, qual que é o que a gente faz agora para resolver esse problema? A gente cria um Worker.js. Não precisa ser esse nome, tá? Pode ser qualquer nome que você quiser. Mas eu coloquei esse Worker.js para representar o nosso arquivo Service to Worker. E aí, o que eu vou fazer de mudança? Qual que vai ser a nossa refatoração nesse código? Muito fácil. Basicamente, eu vou criar esse arquivo worker.js, eu vou mudar aquela função handle large operation para esse arquivo, então eu estou migrando para cá, e eu vou receber uma callback, tá? Note que eu mudei a função que estava no index.js agora para o arquivo web worker, e a função onMessage representa todas as mensagens que foram recebidas no web worker. Com base nela, a gente vai realizar alguma operação.
Então, é uma função simples que eu recebo um evento e com base nesse evento, a gente compara se a gente pode dar o nome que a gente quiser para esse evento, tá? Então, eu chamei de Operation, tá? A gente pode dar XPTO, Campus Party, enfim. E, basicamente, fazendo essa comparação, quando eu receber esse evento do OnMessage e ele perceber, é o evento de Operation, aí sim eu chamo o handle Large Operation e eu dou um Post Message no Value, tá? Que é o valor que eu recebi do processamento grande que eu estou fazendo. E alterando um pouquinho agora o index.js, note que eu removi a função de processamento para o worker. E agora a gente precisa instanciar a API do web worker, que basicamente a gente dá um new worker e a gente passa o path do arquivo, que é o worker.js, tá? Então, ali, nessa linha aqui, basicamente, eu faço a instância, basicamente aqui eu pego a data corrente, só para eu pegar o intervalo de tempo que levou esse processamento. E aí, com a instância criada, eu posso chamar as funções do worker. Então, basicamente, eu dou um post message da mesma forma que eu fiz no worker. Então, eu dou um worker.postMessage, passando operation, que foi o nome que eu passei lá, tá? Então, poderia dar o nome que eu quisesse. E aí, eu tenho um evento de callback. Então, esse evento de callback vai ficar escutando, então ele vai ficar num listening. Então, quando eu receber essa mensagem, aí, basicamente, eu pego a data agora atual, só para fazer de novo aquele intervalo de tempo, e eu dou um console log executado em after menos before segundos, tá? E o dado recebido. E aí, o que eu faço? Eu dou eu pego aquela tag pre, e substituo pelo dado que eu recebi, tá? E é isso. Coisa simples. A gente já está utilizando o Web Worker, tá? Então, a gente tem, como eu disse, a API de Web Worker, que a gente consegue fazer utilizando nativamente, criando essa instância e utilizando de forma nativa no browser. E agora, com o resultado com o Web Worker, dei um start do processamento. E aí vocês vão ver que a interação com a UI não fica bloqueada. Por quê? Porque a gente está utilizando um worker separado, tá? E aí a gente não tem mais o problema de performance, tá? E aí qual que foi o resultado de tudo isso? Foi exatamente essa aplicação que eu acabei criando por causa do insight que eu tive lá na rinha de front-end. Por quê? Porque a gente tinha que lidar com processamentos muito pesados, com JSONs muito pesados. E aí, na primeira versão que eu fiz, que foi quando eu li o giant.json, simplesmente quebrava a aplicação, porque ele não conseguia fazer todo aquele processamento. Aí eu fui estudar e fui atrás, caraca, como que eu consigo resolver essa parte de lidar com processos sem que a interação seja bloqueada? E aí eu descobri essa API maravilhosa que é o Web Workers, tá? Existem outros tipos de soluções que poderiam serem adotadas, tá? Mas o Web Workers foi uma das soluções que mais o pessoal utilizou na rinha. E depois que eu vi mesmo que realmente era uma API muito legal de ser utilizada no browser, principalmente quando a gente quer lidar com processos pesados. E mesmo que a gente estivesse utilizando o React, Angular, Vue, Svelte, qualquer tipo de outro firmware com biblioteca, ainda assim a gente teria alguns problemas de performance, tá? Então fiquem ligados nessa parte de performance, porque ela é muito importante. Web Workers é uma parte pequena de performance que a gente pode lidar ali no browser, no cliente. Às vezes a gente pensa bastante no back-end, como que a gente consegue escalar, mas a gente às vezes também tem que pensar no front-end, como que a gente consegue escalar aplicações e ser resiliente em relação a como que a gente vai lidar com processos que determinam dados sob demanda, por exemplo, streaming também é uma forma de lidar com esses dados, mas aí, por exemplo, quando a gente trabalha com streaming de dados, a gente teria que trabalhar com back-end, mas existem vários tipos de soluções que a gente consegue adotar, tá?
Gente, resumidamente é isso. É isso que eu queria apresentar para vocês em relação a essa API, de novo, nativa do browser. Qualquer browser hoje está suportando o WebWorker, tá? Opa, propaganda, propaganda, propaganda. Bom, propaganda não tem jeito. Mas eu tenho um canal no YouTube, caso vocês quiserem depois acessar, tá? Tem vários cursos, vários conteúdos ali no meu canal. Inclusive tem vídeo, tá? Sobre o WebWorker. Então, caso vocês queiram dar uma olhada sobre cursos de React básico, sobre gerenciamento de estado, React Query, Cypress, BFF, um monte de conteúdo está disponível ali, arquitetura de redes. Tá? Então, podem acessar. Tem meu canal, tem meu perfil no Instagram também, que eu sempre estou divulgando as palestras, conteúdos que eu vou dar, tudo, tá? E aquela fotinho maravilhosa ali de eu segurando meu título e prêmio de MVP, muito feliz e contente. E também, logo mais, vou estar no React 2 Conference, que também é um outro evento internacional, representando o Brasil. De novo, o artigo no dev.to, porque aqui eu falei muito superficialmente, dando um overview, mas aqui eu falo com mais carinho, com mais detalhes, tá? Então, dê uma olhada lá no dev.to, sempre eu estou publicando um artigo lá, tá? Geralmente em inglês. E aqui está o vídeo onde eu faço a mesma coisa que eu fiz no artigo, só que agora em vídeo e criando o mesmo exemplo que eu criei com vocês, só que em forma de live coding, tá? Gente, é isso. Aqui tá minhas redes sociais, que caso vocês quiserem escanear, aqui tá todas as minhas redes sociais. Tem o dev.to, onde eu comentei, onde eu publico meus artigos. Tem o meu GitHub, meu Twitter, meu Instagram, o canal no YouTube e o LinkedIn, para caso vocês quiserem acessar, tá? Ou qualquer coisa, é só procurar por Uehara Kevin, Kevin Uehara, estou por ali. E galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu tenha agregado de alguma forma. E como eu sempre termino em todos os vídeos, muito, muito obrigado pela presença de todos, por toda a organização, pela Campus Party, por essa oportunidade. E, como eu disse em todo vídeo que eu termino, fiquem bem sempre. E agora um espaço para dúvidas, se a gente tiver. Dúvidas? Temos ali. Opa, meu nome é Ebert. Prazer. E eu queria tirar uma dúvida sobre os contras do WebWorker. Por exemplo, se você instanciar muitos workers, se tem algum problema. Assim como a gente tem problema com thread, que eu já tive muito em outros projetos mais de back-end, né? E quais seriam os contras também de usar de forma exagerada ou algo do tipo, né? Boa. Bom, como a gente está criando, eu não diria que o worker ele é uma thread. Como eu disse, o JavaScript funciona de forma single thread, principalmente no browser. Então, a gente tem toda a arquitetura de single thread, event loop e tudo mais. Mas é toda uma outra discussão quando a gente entra no Node. Mas, quando a gente lida com web workers, a gente tem que tomar também um certo cuidado, igual que a gente tem problemas com threads, com multiprocessamentos, enfim. Mas a gente consegue lidar isso justamente com a parte de quais eventos a gente está escutando. O JavaScript é basicamente criado a partir em cima de eventos. Então, a gente vai ficar escutando eventos e tudo mais. Toma cuidado só para não ter muitas instâncias criadas. Então, quando eu falo as instâncias criadas, pensando, por exemplo, no design pattern de singleton. Então, por exemplo, criar uma única instância de web worker, não fica criando vários workers, porque senão pode realmente ter ali uma concorrência e dar um chabu ali no meio do caminho. Então, tenha isso em mente, tipo,
tenha uma única instância criada de web worker, tome cuidado, aplique a solução de singleton, garanta que uma única instância está sendo criada e a partir disso, com essa única instância, porque você passa o arquivo qual está sendo processado e você lida nesse arquivo com todas as mensagens, como eu comentei ali, você pode criar vários nomes e tipos de eventos e ele vai ficar escutando cada tipo de evento que você postar. Boa, eu sou o João Pedro. Prazer. Uma dúvida muito relacionada com a dúvida dele é se eu tenho alguma forma de eu trabalhar com os workers para quebrar o problema em microproblemas e trabalhar como se fosse um multithreading ali, algo muito parecido com isso, não similar. Boa. Tem sim. Inclusive, pelo que eu pesquisei, na documentação dos web workers, lá na parte da documentação do Mozilla, enfim, como o JavaScript foi criado a partir do single thread e tudo mais, eles quiseram trazer essa ideia de como que a gente consegue lidar com o processo. A gente consegue lidar com o processo sob demanda de forma síncrona, mas a gente não consegue criar várias threads. Então, os web workers vieram como uma solução adaptável com essa parte de lidar com threads. A gente pode se dizer que os works funcionariam como se fossem threads, que seriam apartadas da main thread, mas elas foram criadas justamente para isso, para que você tenha soluções que, mesmo que a linguagem seja o single thread, a gente ainda consiga trabalhar, vamos dizer assim, com threads, tá? Então, no Node a gente também conseguiria trabalhar com web workers, mas existiriam, como eu disse, outros tipos de soluções que a gente não conseguiria trabalhar no lado do browser. Tá? Então essa solução é muito mais adaptável no browser do que, por exemplo, utilizando o Node. Que no Node a gente teria vários outros tipos de soluções, como eu disse, streaming e tudo mais, coisas assim, que seriam até, vamos dizer assim, melhores se a gente tivesse um back-end. Como eu disse, o desafio proposto era só lidar com processos no client. Então, usando o JavaScript puro, só usando o client. Se a gente tivesse um back-end, a gente conseguiria, talvez, quebrar esses problemas, esses problemas de concorrência e tudo mais, utilizando, por exemplo, o streaming do Node, coisas do tipo assim, e a gente quebrar em chunks. Uma das soluções que eu também pensei quando eu criei a aplicação na Rinha foi... a primeira foi adotar, criar como se fosse uma aplicação básica, processando normalmente, e eu vi que quebrava. A segunda solução foi criar chunks, ou seja, eu quebrava aquele JSON, mas mesmo assim, ainda mesmo quebrando e processando aquele JSON gigante, primeiro a gente tinha que lidar com quais partes foram recebidas daquele JSON, e às vezes ficava quebrado, porque a gente está lidando... parte do chunk 2 foi processado, mas o chunk 1 ainda não. Então tinha esse problema. Então eu falei, cara, preciso de uma solução um pouco mais simples. E aí eu pesquisei, aí que soluções o pessoal estava adotando da comunidade. Aí foi onde eu achei os web workers, que foi uma forma ali do pessoal de tratar como se fosse uma thread separada e tudo mais. Opa, Guidev aqui. Tem uma dúvida mais pertinente na parte de arquitetura que foi proposto aqui. Como que funciona literalmente a parte de multithread que foi colocada aqui, por exemplo, se tem pipeline ou até mesmo como funciona o conjunto de instruções que a ISP mesmo do WebSocket que você acabou de mostrar, se literalmente pega o que do JavaScript, que é single thread, duplica praticamente, faz as mesmas coisas, ou ele faz uma coisa mais diferente, na qual a ISP ou até mesmo como posso dizer, o pipeline seja diferente para que consiga fazer esse processamento. Você consegue dar uma elucidada sobre isso? Ou até mesmo se tem no repositório deles explicando sobre isso?
Você diz um repositório explicando sobre o quê? Desculpa. Sobre a arquitetura de como funciona exatamente. Que tipo, tem o single thread ali, mas quando acontece a parametrização para multithread, se a ISP, o conjunto de instruções muda, ou se o pipeline ali das instruções também muda, ou algo do tipo, ou é literalmente não uma cópia, mas uma coisa relativamente igual ao single thread ali, só que em multi. Eu queria saber se tem alguma diferenciação para que faça acontecer esse tipo de coisa. Legal. Eu não cheguei a ver o código a fundo de como que o WebWorker foi implementado, tá? Eu não sei se existe um repositório explicando de forma arquitetural toda essa parte do WebWorker, porque ela também é uma API recentemente, uma API nova, e ela foi criada justamente para resolver esse problema das threads, enfim. De principalmente não deixar a interface bloqueada. Essa foi a primeira premissa de quando foi criado o WebWorker. Fazer com que a gente consiga lidar com processamentos pesados sem que a UI seja bloqueada. Então, eu acredito que a forma como que ela foi criada foi a partir de forma como o Node trabalha, tá? Tipo, o V8, né? O V8 Engine funciona. Então, acho que é muito similar do que eles trouxeram ali de toda a arquitetura que foi criada a partir do Node, da Engine V8 e tudo mais. Então, eles quiseram trazer um pouco desse conceito, talvez, isso meu palpite, tá? Eu não estou falando com todos os créditos possíveis. Mas, exatamente disso. Trazer algo nativo, justamente do JavaScript, que já existia, para algo mais simples e que trabalhasse apenas no browser e fosse disponibilizado para todos os browsers. Tá? Fechou? Galera, de novo, muito obrigado pela participação de todos aqui. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, pela organização também que ajudou, muito obrigado.